Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, nós estou aqui mais uma vez para deixarmos um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Meus queridos, eu vou confessar uma coisa para vocês, que a gente, quando estuda a Bíblia com responsabilidade, realmente as coisas vão fazendo sentido a cada dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida. Sabe por quê, meus queridos? Porque não tem como a gente negar que quando a gente observa a cruz e a gente observa os ensinamentos do dia de hoje, nós podemos observar que existe uma verdade por trás da cruz, por trás do sistema, que eles não querem que a gente saiba. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Talvez eu não esteja falando aqui sobre os crentes de 2000 anos atrás, os crentes de 1000 anos atrás. Talvez aqui nesse vídeo eu não esteja falando disso não. Mas você já percebeu, meu querido, que Cristo, como que ele conseguiu provar para os judeus que eles não deviam mais nada a Deus, ao Criador? Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, diz que: e a vós outros, que estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, essa era a dívida. Estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da carne deles. Vos vivificou juntamente com ele, na morte, não é? Perdoando-nos todos os nossos delitos. Esta era a dívida. Quando a gente observa a cruz e você estuda com responsabilidade, você vai vendo que a dívida que os judeus tinham, ela não era uma dívida simplesmente pelos judeus somente ter transgredido a lei de Moisés. Também. Mas se você observar em toda a Bíblia, se a gente observar a predestinação, claro que tem muita gente que não acredita na predestinação. Muita gente nem estuda o assunto. Imagine prestar atenção. Como eu posso dizer, como eu posso falar? Como que Deus, ele mandaria o seu filho? Claro que o Deus na pessoa do filho, ele é necessário ele vir restaurar o homem, para que o homem pudesse voltar ao seu estado de origem.
Você já parou, meu querido, para prestar atenção nisso? Então, quando você olha com carinho acerca da predestinação, você vai vendo que o homem, antes dele chegar aqui na Terra, ele era um ser perfeito. Então a Bíblia diz que quando nós começamos a entender e nós começamos a prestar atenção realmente no que aconteceu com o homem antes dele cair, de onde ele veio, por que ele foi colocado aqui. Então, quando a gente começa a pensar no reino da terra e o homem habitando na terra, você vai muito mais além. A história que eu sei e que você sabe sobre a humanidade, ela nos foi contada errado. Por que que Deus precisa que eu e você, a gente retorne ao nosso estado de origem, o nosso espírito perfeito, para que então depois da nossa morte, a gente retorne a um lugar chamado de pátria celestial, a eternidade com o Criador. Mas isso só acontece quando você passou um período na Terra, uma temporada aqui, os seus dias terminaram. Então, aí o Criador, antes de você partir, o seu corpo físico voltar à Terra, o Criador, ele mandou o Filho dele vir à Terra morrer pelos judeus. Por que pelos judeus? Que foi os judeus que Deus escolheu para ser o representante dele aqui na terra. Então, a partir do momento que ele mandou Jesus, Yahshua, morrer pelas transgressões, pelo pecado dos judeus, então quem viesse depois, as gerações futuras, já nasceria sem aquela culpa, aquela dívida diante do Criador. Aí, sendo assim, então a gente já poderia morrer em paz e tranquilo, porque o nosso espírito não passaria mais pelo processo da condenação ou não. O nosso espírito, ou o espírito de Alberto com E minúsculo, ele nunca esteve na balança para condenação ou para salvação. Mas é importante a gente notar que quando Deus ele fala no Velho Testamento para muitos, por exemplo, falou para Davi, por exemplo, ele falou para Jeremias. Para Davi ele disse no Salmo 139, versículo 16. Davi disse assim: Deus, antes que tu me fizeste, antes que eu fosse formado, tu já me conhecia. E antes de eu nascer no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. E todos os meus dias aqui na terra foram pré-estabelecidos por ti. Busque, meu querido, a raiz, a tradução da palavra pré-estabelecido ou pré-destinação. Será que a terra, o reino da terra,
é o que a ciência fala para nós mesmos? Será que a Terra é um lugar simplesmente que surgiu por acaso mesmo? Ou aqui é um lugar aonde Deus colocou o ser humano caído e mandou o Filho dele para que viesse restaurar essa queda, restaurar esse afastamento do Criador? Será que a Terra não seria uma espécie de clínica de recuperação para o ser humano que tinha afastado de Deus? Então, como que Deus, ele provou para os judeus que realmente ele tinha restaurado através do seu filho Jesus? Como que ele provou para eles, os judeus, que a dívida então ela foi paga? Mas que dívida, irmão Alberto? Por que essa dívida, meu querido, ela é tão importante a gente prestar atenção? A resposta, ela pode estar no versículo 14 de Colossenses, o capítulo, por exemplo, de Colossenses, o capítulo 2. Aqui pode estar a resposta, aonde fala que, havendo Deus riscado o escrito, quer dizer, a culpa, o escrito de dívida que havia contra eles, porque o verbo é nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, ou seja, aquilo que acusava, tirou do meio de nós, os judeus, cravando na cruz. Aqui está, meu querido, a prova de que Deus, ele mostrou aos judeus que a dívida foi paga. Na morte de Jesus, ali foi feito um processo muito mais amplo daquilo que eu imagino, ou você imagina. Só através da morte de Cristo, a morte de cruz, que Deus provou para os judeus que a culpa, ela foi paga, a dívida, ela foi paga. Então, o que Cristo cravou na cruz foi a dívida, a culpa que os judeus tinham com ele, a lei com as suas ordenanças. Mas será que foi só isso? O verso 15 do capítulo 3 fala assim, ó: e havendo despojado, ou seja, despido, tirado a roupa, despojado, tirou a autoridade, tirou o poder, tirou o domínio, os expôs publicamente ao desprezo. Mas os religiosos não deixam. Expôs publicamente ao desprezo. Mas e deles triunfou na cruz. Olha, meu querido, eu vou ser honesto e vou ser sincero para você. Quando você realmente começa a entender o processo do homem estar aqui na terra, desde o jardim, lá no Éden, no jardim do Éden, a impressão que dá, e a gente está estudando o assunto, é que a terra, ela não é um lugar que foi feito para ser
um lugar normal para o homem viver. Aqui foi feito para que pudesse colocar o homem, para que ele pudesse ser restaurado, para ele voltar para a sua pátria de origem. Então, toda vez que eu começo a pensar e começo a estudar o assunto, essa é a impressão que dá, porque a Bíblia dá margem para isso. Então, quando você estuda que Deus expôs publicamente ao desprezo os principados e as potestades, então você começa a entender quem são os principados e as potestades da atualidade. Quem é? Os principados e as potestades que nós vemos, que nós estamos entendendo e compreendendo, é justamente os líderes religiosos que ressuscitaram a lei, colocaram dentro da mente e do coração dos homens, e os homens, ao ressuscitar na sua mente e no seu coração as leis que na verdade era para estar no esquecimento, era para estar no desprezo, era para estar numa situação deplorável. Quando os religiosos ressuscitaram isso, então as pessoas recondenaram o homem ao seu estado de origem e não libertaram o homem do seu estado de origem. Por isso que na Bíblia existem dois tipos de filhos de Deus: os filhos da ira e os filhos da promessa. Então, quando você observa na Bíblia os líderes religiosos ressuscitando a lei, ou as leis, e impondo isso no coração e na mente das pessoas, na verdade, eles estão atrapalhando as pessoas de se restaurarem para voltar ao Criador, à sua pátria de origem. Será que dá para você entender isso? Então, biblicamente falando, nós estamos à mercê não de um grupo que se diz pastor ou líder religioso. Nós não, repito, vou corrigir a palavra. Alguns estão à mercê daqueles que estão trabalhando contra uma ordem divina, uma ordem soberana do Criador, que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o homem estaria restaurado e ele voltaria o corpo físico à terra, porém o espírito estava recuperado para voltar para o eterno Criador. Então isso aí, meu querido, é isso o que está acontecendo com a humanidade. A humanidade ainda não se deram conta de que esse reino da terra não é um reino que foi feito para o homem morar eternamente. Não. E eu estou reunindo algumas passagens bíblicas para mostrar o que o Evangelho Eterno ele faz na vida das pessoas. O Evangelho Eterno, ele te ensina de A a Z, do alfa ao ômega, do princípio ao fim. O Evangelho Eterno, ele te mostra a realidade das coisas. Eu estou reunindo vários versículos para fazer estudo, para provar que antes de nós chegarmos aqui, nós já existíamos. Porque a Bíblia diz, assim como a morte entrou no mundo por um homem, também a vida e a recuperação, a restauração,
ela entrou através de um homem também, o segundo Adão. Dá para você entender, meu querido, que nós não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para realmente nos restabelecermos ou também nós voltarmos ao estado de origem, passando por esse processo aqui na Terra, para que a verdadeira pátria venhamos alcançar quando este corpo que é corruptível, ele se acabar aqui. É isso que eu vejo, é isso que eu entendo, e eu agradeço ao Eterno Criador que isso me faz localizar dentro da palavra. Aí eu te falo, meu querido, Deus, ele inventou a restauração do homem através do seu Filho Jesus Cristo. Os opositores de Deus, os filhos da ira, inventaram que o homem só consegue se restaurar através da religião. E isso é mentira. A religião, ela não te faz mais próximo de Deus. A religião, ela te afasta do Criador a cada dia mais. Porque ela não deixa você enxergar o seu, o meu, o nosso papel aqui. Que é voltarmos cada vez mais para as coisas de Deus, para que o meu espírito, ele retorne ao Criador, mesmo quando meus dias aqui na terra terminar. É isso que a palavra ensina e é isso que eu creio. Um abraço a todos os irmãos. O nosso irmão Cláudio Mendes, ali no Mato Grosso do Sul. Um bom descanso para o irmão Cláudio Mendes, mas ele não para, né? E aguarde, meus queridos, os próximos capítulos. Ajude a compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa no seu comentário aí a sua opinião. Não precisa concordar com o irmão Alberto, não. Tá bom? Mas comece a estudar realmente com responsabilidade e você vai descobrir coisas que nunca te falaram, nunca te ensinaram. Tá bom? Graça eterna. Amém.